seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Por Trás do Anúncio, nessa temporada que está incrível, repleta de profissionais excepcionais que estão compartilhando muito conhecimento e vivência prática aqui com você. E hoje nós temos uma pessoa incrível, ela tem uma vivência extraordinária, tanto com pessoas, vendas, e essa é a intenção, é trazer esse viés tão importante dentro dos negócios para realmente virar ponteiro. Eu trouxe aqui uma colinha, né? Porque ele merece. Ele que é CEO e sócio da Capel Imóveis, especialista em gestão empresarial, pessoas e vendas, com experiência em multinacional, varejo e consultoria. Desde 2024, lidera a Capel Imóveis aqui em Lajeado, onde impulsiona inovação e crescimento no setor imobiliário. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado, Miriam. Agradeço muito pelo convite. Perfeito. E aí já vamos começar num ponto assim, né, dar o start. Isso aí. A gente sabe que o mercado imobiliário, ele precisa ter o cliente no centro, com uma venda mais consultiva, entendendo as suas necessidades, né? E o que muitas vezes falta é esse embasamento comercial nos corretores, Qualquer pessoa que for vender alguma coisa precisa de técnica, né? Não adianta só tirar pedidos, precisa desse embasamento. E eu queria que tu trouxesse, compartilhasse com nós, Jefferson. Estou escalando um time comercial, muitas vezes a gente não tem esse entendimento como o teu, que vivenciou na prática ali de gestão, né? Quais são os indicadores, KPIs que a gente precisa ter isso muito assertivo na mão ali para tomar a decisão e, obviamente, fazer com que esse time performe mais? Entendi. Primeiramente, quando eu entro numa empresa, já prestei consultoria, já tive empresas, hoje eu estou sócio da Capel, vamos falar de pessoas, né? Primeiramente, a direção sempre vai ter a maior culpa dos resultados que uma empresa tem. E é difícil analisar e falar sobre. Quando eu prestava consultoria, a direção vinha, meus vendedores não vendem, meu time não está engajado. Então, primeiramente, eu sempre trago a responsabilidade para a direção. A direção é que dá o caminho para as pessoas conseguirem ter um resultado. Sim. Então, o meu primeiro trabalho, indiferentemente da sociedade na Capel, as outras empresas que eu trabalhei, eu sempre fui primeiro na direção e aí sim entender perfil comportamental de cada indivíduo que está dentro daquela empresa, para eu saber fazer próximos movimentos. Então, eu nunca vou sem ter esse embasamento. Por quê? Porque senão eu vou errar com aquele ser humano que está ali. Eu preciso entender o potencial de cada um que está ali para poder mexer as peças. E aí também fazer as novas contratações. E ver quem vai desse time aguentar o processo novo. Porque toda mudança gera um desconforto. E o desconforto gera a primeira coisa, eu não quero ver isso aqui. Eu quero fugir. Não é pra mim. Eu quero fugir disso. Então, eu sempre digo, a experiência, os anos vividos em cada empresa que eu vivenciei e vivi, te dá mais tranquilidade de fazer esses movimentos. E você teve próprio negócio também, é bom de ressaltar. Então, tu viveu lá na prática o que é isso. Como eu trabalhei muitos anos de vendedor, e aí comecei numa multinacional, em Hyundai, trabalhei por 10 anos, e aí depois me tornei gestor de vendas e pós-vendas. Eu tive esse movimento de ser colega, me tornar um gestor e ter todo um movimento novo, porque uma hora tu é colega, outra hora tu é que está comandando o time, muda muito. Então, esse movimento ele foi bem brusco na época para mim, porque eu era muito novo e tinha que, uma hora eu estava dando risada com meus colegas, outra hora eu estava gerindo, fazendo essa gestão do grupo, né? Então, o respeito, até tu conquistar isso tudo, o teu posicionamento, a tua identidade. Então, esse movimento ele é muito importante, né? Então, quanto mais idade tu vem pegando, tu vai se desenvolvendo, tu vai aceitando as coisas que vêm acontecendo no dia a dia, as dificuldades vão te ensinando, tu te dá mais base para tu fazer um trabalho melhor, né? Com certeza. E essa questão da percepção do ambiente, ela é fundamental. Porque se a pessoa ela não comprar a tua visão, ela não vai engajar e não vai te entregar o resultado que se espera, né? E aí a gente falando de resultado, sim, aí eu vou para dentro da equipe, entendo o perfil, faço um diagnóstico norteadores completo da empresa para entender de onde vêm os norteadores, a venda não está acontecendo porque o marketing está sendo hoje visto, que nem nós falamos antes, como
que resolve todos os problemas e não é. Então, a gente até vai entrar mais um pouquinho na frente sobre isso, né? Então, são várias etapas do funil que a gente precisa avaliar com delicadeza e muito cuidado para tomar as melhores decisões, né? Sim. Então, é ali que a gente consegue ser mais amplo e mais assertivo no próximo movimento, né? Então, eu faço um diagnóstico de todos os norteadores para realmente tomar a próxima decisão, né? E também esperar por cada funcionário, por cada colaborador, a sua entrega ao seu máximo, para eu não tomar uma decisão de desligar alguém no momento errado e não dar a oportunidade dessa pessoa se desenvolver. E aí vem uma gestão humanizada. Né? Fazer um básico bem feito e entregar uma gestão humanizada que o mercado exige hoje. O jeito de tocar uma empresa que era em 2008 não é mais em 2025. Sim. Mudou muito. Então, eu venho de uma expertise de ser desafiado e muitas vezes sofrer alguns bullying, né? Que hoje em dia o pessoal está, né, se defendendo muito nesse quesito de ansiedade e tudo mais que acontece no mercado, que ele é desafiador, né? Sim. O mundo ele não é tão fácil, né? Não. A gente precisa realmente buscar resiliência, porque se tu quer realmente vencer, tu precisa ter a resiliência. Então, essa parte eu tenho que ter um cuidado para não desgastar muito uma peça, muitas vezes uma peça fundamental para o time, eu exigir mais dele, ele não vai aguentar o processo, né? Então, eu preciso equilibrar isso na gestão por um todo, né? Então, é um passo a passo, né? E aí você vem de ambientes, às vezes, competitivos, não pode trazer isso para dentro sem conhecer os perfis das pessoas. E é muito bacana o que tu traz, assim, essa gestão humanizada, né? Porque muitas vezes é aquela pressão, resultado, tem que bater meta, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, e o teu time não está pronto para isso. E aí, obviamente, começa a dar os desgastes, começa a dar as saídas, e aí tu não consegue ter resultado nenhum. Por incrível que pareça, não existe empresa que não vai ter resultado aceitando o processo que precisa ser feito. Não existe. Toda vez que a gente vai... A grande maioria das empresas se move na dor. As pessoas se movem na dor. Por que eu vou ter dor se eu posso curtir o processo? Sim. Então, eu trago muito essa linha. Eu quero uma equipe engajada, motivada, o melhor para todos, mas que ela surfe, que ela goste de fazer o processo. Porque não adianta eu querer vender 1 milhão se eu não fiz nem o básico ainda, eu nem montei a minha estratégia para chegar lá. Então, as pessoas hoje, a grande maioria do mercado, ela está querendo o resultado, mas ela não quer passar pelo processo. É a mesma coisa academia. Há muitos tempos atrás eu não fazia academia, não cuidava do meu corpo, mas se eu não cuidar do meu corpo, a minha mente vai desequilibrar. Então eu precisei buscar o cuidar de mim para poder cuidar do próximo. Né? E isso também me deu mais qualidade de eu poder também até trazer como exemplo a minha pessoa. Né? Então como é que eu vou cobrar algo de alguém se eu não estou entregando? Arrasta. E o exemplo arrasta sempre, entendeu? Então uma liderança, ela não pode ser feita só por uma voz de autoridade, né? Autoritária. Não, ela tem que ser feita de exemplos. Então, quanto mais humano eu for ali, esse time ele vem junto. Aí sim, aí vem a parte da gestão é uma coisa e a parte da liderança é outra. Gestão, eu vou para norteadores, vou para novas tomadas de decisões, vou mudar o jogo, é uma coisa. Mas o time ele tem que ser liderado. Né? Então, essa é a diferença. Assim, perfeito. Né? E tu traz uma coisa que é bem importante, né? Porque muitas vezes o corretor, no teu caso, né? Ele quer vender imóveis de 3, 4 milhões, né? Ele visualiza aquilo, mas ele não está pronto para fechar esse tipo de negociação. E aí vem muito a questão da mentalidade, né? De desenvolver isso e ele estar disposto. E identidade para aquele produto. Porque a grande maioria do corretor, por exemplo, ele quer vender um produto de um imóvel de 1 milhão, mas ele realmente tem a persona, a identidade dele que consegue corresponder a essa entrega de uma casa de 1 milhão? Ele realmente ele transmite isso. Opa, esse corretor ele vende imóveis de 1 milhão. Então, a grande maioria nem se conhece ainda e quer vender um produto que não vai conseguir. O público não vai ter essa aceitação. Sim. Né? Então, e o outro percebe. Com Tudo certeza. Aquilo que tu não enxerga de valor, o teu cliente ele percebe. Então, se a gente não trabalhar muito bem isso, as crenças, não vai conseguir fechar, né? Vai e principalmente travar. a sua imagem. É. Porque se tu realmente não tem uma identidade, uma imagem que entrega isso, já começou errado.
Sim, com certeza. E dentro desse, aprofundando um pouco mais, né? A gente sabe que o marketing e vendas são fundamentais, seja num negócio que está iniciando, está em nível de escala, em crescimento, mas o marketing, ele vai atrair, ele vai gerar oferta, ele vai comunicar, ele vai te posicionar. Porém, se a parte comercial não fizer o trabalho dela de converter, não vai ter o resultado que se espera, né? Perfeito. Porque porta para dentro precisa estar muito bem organizado. Perfeito. E eu quero aqui o teu conhecimento, a tua prática mesmo. O que vocês vivenciam, assim, no sentido de estamos levantando demanda. Como organizar essa aquisição de clientes para que, de fato, lá na ponta tenha aquele resultado que se espera? Qual que é a tua visão sobre isso? Perfeito. Então, todas as empresas que eu entrei, trabalhei e hoje, por exemplo, na Capel, eu nunca coloco o peso total em cima do marketing. Primeiramente, o vendedor ele realmente tem que entender que vamos pegar um funil. O funil, então, vai ser 50% marketing e 50% o vendedor trabalhando, né? Graças a Deus, hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa, que é o marketing, né? Que está nos ajudando, auxiliando todos os dias, que facilita a vida em vendas, né? E produto, marca, N benefícios, né? Sim. Mas também ele está fulminando uma doença nos vendedores. Por quê? Porque ele está virando um tirador de pedido. E aí já não é mais um consultor de negócio, um consultor de venda, né? Os leads estão ruins, então ele está só esperando vir o volume de lead e aí ele está, infelizmente, se atrapalhando no negócio dele mesmo, porque tem um mês que não vai vir aquele volume de lead, não vai vir os mais qualificados, e aí ele vai se frustrar, porque ele acostumou a tirar pedido, né? Então eu ensino muito todos os dias, né, a força que o indivíduo, pessoa, tem como um negócio. E vamos lá, quando eu falei de funil, eu trago 50% marketing, no que quesito, e 50% vendedor. Então, 50% do marketing vai vir no orgânico, vai vir na identidade persona da pessoa, no orgânico dele, do que ele divulga todos os dias e o que ele vive todos os dias, que é onde ele consegue se vender também. Os movimentos que os se movimentos faz. dele. E aí sim vai vir um tráfego pago, vai vir um investimento numa empresa de marketing para auxiliar ele. E aí também o que a empresa dá de aporte para isso, para ajudar ele. Então, são N passos que tu tem que trazer desse marketing, né? E aí também 50% que vem dele, que é uma gestão diária, gestão à vista que eu criei há muito tempo já, quando eu tive a minha empresa, quando eu trabalhei na Hyundai, que é simplesmente entender qual é o movimento de corpo que essa pessoa consegue fazer todos os dias. Aí eu consigo entender se essa gestão do tempo vai conseguir que aquele corpo consiga entregar, porque às vezes a gente quer e não consegue, né? O tempo não fecha, o cliente demora mais tempo. Então, assim, tu consegue entender. Aí eu vou falar com quantos leads por dia, eu vou fazer quantos contatos por dia, eu vou ganhar quantas indicações dos meus clientes por dia, eu vou atender na imobiliária, que tem o dia do plantão, quantos clientes por dia. Então, isso é uma gestão diária. Se tu não tiver esse norteador teu, tu não sabe o que tu vai entregar e nem sabe o que o resultado tu vai ter no mês. Porque tu não sabe quantos clientes tu atendeu no mês, tu não sabe quantas ligações tu recebeu e fez, tu não sabe nada. Então, hoje, se eu for olhar para o mercado, não sei se tem 10% do vendedor fazendo isso. Então tem uma bolha tão grande no mercado, porque todo mundo acha que é muito simples, por exemplo, ser corretor. Tá dando dinheiro, vamos ser corretor. Né? E de novo, não é tão simples assim. Qual é a porcentagem de corretor que realmente está performando bem? Vamos pegar no contexto geral, muito pouco. Entende? Então tem um espaço no mercado de realmente se profissionalizar muito grande. Então eu venho dessa batida de realmente treinar todos os dias com esse engajamento, esse básico bem feito para realmente ter um melhor resultado e a pessoa se conhecer. De novo, se a pessoa não se conhece, se ela não conhece as suas dores, suas limitações, ela se frustra e ela se demanda do mercado. Ela vou parar de ser corretor porque isso não serve para mim. Eu vou parar de ser médico porque não era a formação que eu queria. Então, a pessoa primeiro precisa se conhecer para depois fazer uma formação. E é o contrário no mercado hoje, né? E a consistência, né? Consistência, porque claro. Porque o que você traz aqui é todos os dias. Não é fazer um dia e achar que vai resolver tudo. Não. É todos os dias, né? E é muito interessante isso também, de se olhar para dentro. Porque às vezes a gente espera um resultado e não tá fazendo por ele.
Isso. Então, obviamente, não vai chegar lá. E é onde gera a expectativa e a grande frustração, né? Porque tu tá gerando uma expectativa, tá indo na emoção, e aí é que nem a nossa querida Fernanda sempre fala, né? Tu vai subir uma montanha, tu tem que se preparar para ela, né? Então, eu vou fazer uma maratona, eu preciso me preparar para essa maratona. É uma maratona todos os dias nosso trabalho, né? Então, eu não posso correr 50 metros, eu preciso conseguir aguentar correr 5, 10, 15, 20 quilômetros, né? Então, para que eu preciso fazer? Cuidar da alimentação, ir numa academia, fazer um reforço muscular. E aí, sim, devagarzinho, eu vou conseguindo chegar nesse objetivo, né? E Sim. não é diferente no trabalho, né? Não é diferente. E aí, muito o que eu vejo também, Jefferson, é que o marketing é o milagroso, mas quando chega lá, eu não tenho interesse, Jefferson. Começam as objeções do potencial cliente. O lead não está qualificado, tem que aumentar a quantidade de leads. E eu vejo que se perdeu aquela essência verdadeira de vendas, que é quando começa ou não, começa esse processo comercial. Como que você administra isso junto aos teus corretores, as pessoas que você já teve contato? Como você enxerga esse contexto? Mundo venda, né? Então, o mundo venda, diferente à empresa, né? Hoje vamos pegar um dado. Se 100 leads entrar, são 3 pessoas que realmente estão preparadas para fazer a compra, né? Então, já começa por ali. O vendedor, ele precisa aprender a levar o não, né? Acostumar com o não e ir atrás do sim, né? Então, ele sabe que, vamos lá, vou pegar 30 leads, eu vou receber 22 não, para ganhar quanto sim, para tu conseguir trabalhar, para começar a criar, quem sabe, a venda final. Então, assim, eles não estão preparados para o não. Então, o lead, o que eles querem? Quanto mais lead recebe, o primeiro contato, ele firmou uma venda, é isso que eles querem. Então, vem mais lead. E isso não vai acontecer, porque realmente as pessoas não estão preparadas para fazer a primeira compra no primeiro momento. Tu precisa trabalhar elas, tu precisa tentar manter um contato, tu precisa ganhar uma ligação, aí fazer um movimento de técnica em venda, que realmente depois tu vai para uma mensagem, se o cliente não atender, aí tu vai para outra mensagem, aí tu vai para uma próxima ligação de novo. Então tem um passo a passo a seguir para dar certo. Só que, de novo, as pessoas estão mal acostumadas que o marketing é o salvador da pátria. E não é, entende? Então, quando eles entendem isso, a frustração ela baixa, a expectativa baixa, tu começa a ter mais clareza dos próximos movimentos e aí tu começa a ficar mais feliz, porque eu sei que eu vou levar um percentual de não, é que nem a gestão à vista. Se realmente tu cria uma gestão à vista, na minha gestão à vista hoje, por exemplo, na empresa, tem criado qual é o número de leads que entra, qual é o número que tu consegue efetivar para uma futura reunião. Então, tem dado para tudo. Sem dados, eu não tenho como poder ajudar eles. Então, se eles me trazem os dados, e é bem simples, hoje eu criei uma ferramenta muito simples de eu visualizar isso, eu consigo ensinar ele o caminho melhor para sua performance. E aí ele não se frustra. Então, o marketing não vai ser o salvador, ele vai te auxiliar. Mas o quanto tu tá empoderando a tua identidade para querer esse resultado do marketing? Sim. Já começa por ali antes, né? O antes, então, o posicionamento, ele chega antes. Muito antes. Porque a gente abriu a boca, mas a tua imagem, ela já comunicou há muito tempo. Muito. Por exemplo, eu tinha uma persona quando era gestor de concessionária, um jeito de me vestir. Quando eu saí da concessionária, fui virar vendedor, eu tinha outra vestimenta. Quando eu fui para consultoria, eu me preparei, porque minha esposa é consultora de imagem, me preparou para um outro desafio, no jeito de me empoderar a conseguir mostrar isso para o cliente e ele realmente aportar o investimento em mim. Enxergar então, valor, primeiro momento ele me comprou, depois ele viu tudo que eu consegui entregar, entende? Em reuniões, e aí foi para eu conseguir vender o trabalho. Então, a pessoa, ela se vende em 7 segundos para outra, Sim, na sua imagem. na imagem. Então, as pessoas não estão nem preparando o básico. Sim. Né? O primeiro, inicial, já querem colher frutos de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, casas com muito valor agregado. Então, não é assim que funciona, Não é. né? E fora o preparo que tu tem que ter para isso, né? E é uma venda mais consultiva, ela exige relacionamento, Muito. entender o cliente a fundo, né? Muito. Diferente de outras experiências que você teve no varejo, por exemplo, que o cliente entrava ali, gostava do produto e já saía, né? Aqui exige, sim, um entendimento maior de mercado, né? Para conseguir direcionar esse cliente na tomada de decisão, inclusive. E mais um desafio da venda por si só
É tu pensar como o bolso do cliente. O que aquele bolso tem realmente para me dar? Porque muitas vezes, de novo, a imagem, né? Muitas vezes eu, próprio na concessionária, entrava um cara de chinelo e me saía com um produto de 200 mil. Então, assim, julgar pela aparência, né? Então, a aparência, sim, ela importa muito, né? Como tu tá te posicionando, mas o bolso não importa, porque tu não sabe o que aquela pessoa tem no interno dela, no interior dela de valores, né? Então, assim, não se importar com isso e entender todo mundo da mesma forma é valioso. Então, eu sou muito crítico nisso, tá? O primeiro passo é ter humildade para querer crescer e humildade para atender todo mundo. Não escolher clientes, né? As pessoas sentem isso, as pessoas veem o que acontece no mercado, as pessoas veem quem tu é o tempo inteiro. Então, o que tu faz hoje, tu paga amanhã. Então, precisa ter essa vontade de querer estar próximo de pessoas. Precisa querer gostar de gente para realmente ter um resultado. Se tu pensar somente no financeiro, não vai ser vendedor. Não esquece isso, entendeu? Em todas as áreas, na verdade. Em todas as áreas. Existe uma certa questão assim, se tudo der errado, eu vou para vendas. E muito pelo contrário. Vender não é assim. Existe todo um contexto por trás, né? Sim. E essa parte que você falou faz todo sentido, assim. Porque muitas vezes, se ali não vai ter dinheiro para comprar, imagina, né? E pode fazer uma E naquele momento tu já atende de outra forma. Aí que tá virado de chave. Naquele momento tu já atende com uma energia mais baixa, com a vontade de realmente demonstrar o melhor que tu tem para demonstrar, porque tu achou que aquela pessoa quando vem não ia ter. Mas quando vem de um tio, vem de uma mãe, vem um aporte de algum lado, tu não sabe. Então, atenda todo mundo de coração, de vontade de vender, de vontade de realmente fazer o teu melhor, porque tu tá lidando com sonhos, tá lidando com algo maior, né? E aí a gente vem em outro ponto que é a coerência, né? Porque não adianta a gente ter lá um Instagram lindo, maravilhoso e uma experiência... A conta não fecha. Se realmente tu não bater, as informações não bater, as pessoas vão falar de ti o tempo inteiro, a tua imagem vai para o mundo hoje porque tá muito fácil. Então a conta precisa fechar. Realmente tu precisa entregar para isso, essa conta fechar. E aí tu tá fazendo todos esses passos, não tem como não dar certo. Vai dar certo. Sim. Né? E um ponto que tu trouxe também que é interessante, porque eu também trabalhei 10 anos com comercial e uma das maiores desafios, assim, era fazer com que o time entendesse a importância de um CRM, do porquê preencher aquilo, né? Como aquilo ali facilitaria para atingir uma meta, entender a previsibilidade, e tu trouxe muito forte a gestão pautada em pessoas, né? Como que você trabalha hoje isso com os teus corretores, as pessoas que você gerencia? Primeiramente, depois que eu entendi e estudei para fazer perfil comportamental, entender como o indivíduo ele realmente age na sua essência, eu entendi que principalmente o vendedor, ele não gosta de dados, ele não gosta de CRM, ele não gosta de parar para preencher, ele não gosta disso. Então eu criei a gestão à vista, que facilitou esse movimento. Mas a gente também tem CRM, a gente também tem um passo a passo que facilitaria até mais que a minha gestão à vista. Mas, às vezes, a gente tem que ir por um outro viés para conseguir o resultado que tu quer. Não tá dando de um jeito certo daquela maneira, vai tentar de outra. Então, a gente precisa ter essa inteligência emocional todos os dias, que nem tudo que eu, como diretor, vou conseguir deles. Então, eu criei algumas estratégias para, de outra forma, ter esse resultado, né? Esses dados, na verdade, né? E aí, sim, as coisas foram funcionando. Porque eu preciso também ter expertise, criar ferramentas para eles conseguir entregar para mim. Porque senão não funciona. O CRM é muito lindo, muito bonito, ele te dá todo o norteador, mas se eles não têm perfil para isso, vamos lá, vamos pegar um time de futebol. Vou botar um zagueiro para ser meio campo. Não vai dar certo. Vamos botar ele para fazer gol. Quem sabe num cruzamento ele é alto, vai conseguir. Mas se não é muito difícil, ele não tem o DNA daquilo. E o vendedor, ele tem a dificuldade de processo. Ele tem a dificuldade da essência dele, porque ele é mais ativo. Ele realmente tem muita demanda todos os dias. E aí ele parar para complementar esses dados, fazer realmente rígido isso, ele se afasta, tá? Porque tudo que traz um pouquinho de dor, ele tenta fugir rápido. E aí ele perde o maior potencial que ele poderia ter do lado dele, que é um CRM, que é dado para ele entender o que ele está fazendo. E por isso eu criei a gestão à vista. Porque facilita os dias dele de marcar. Eu fiz esse movimento, então marca número 1 lá. Eu fiz 2 movimentos desse, marca número 2. Então eu entendo o que acontece. Mas sim, a gente hoje tem
muitos dados que dentro das ferramentas bloqueia eles no sentido de ajuda. Por exemplo, ele vai receber um lead. Em 10 minutos, se ele não contatou, vai para o bolsão e o primeiro vendedor que pegar já contata. Então, a gente sempre acha alguma ferramenta para auxiliar ele, para ele também ter um desafio. Não peguei, vai para o outro. Então, ele tem um time nisso. Aí funciona. Então, tu tem que criar ferramentas que dificultem, mas ao mesmo ajudem eles. Porque senão eles não vão vencer. De novo, é uma gestão à vista mais humanizada, todos os dias funcionar. Porque se eu cobrar um CRM, só cobrar, não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Então, não tem uma gestão humanizada, não existe. Então, preciso entender como funciona cada um para conseguir. Um perfil mais analítico, tu pode ir lá botar para fazer o CRM, ele vai te entregar perfeitamente, né? Então, eu preciso entender um pouco desse time para conseguir exigir isso dele, sabe? Sim. Então, vários formatos, né? Para a gente conseguir o melhor de cada, né? Sim. E dentro dos perfis que você fala, né? A gente sabe que, às vezes, ele é bom comunicador, fala bastante e, na verdade, não necessariamente é um bom vendedor, né? Não. Isso não altera em nada vender. Todos os perfis vendem. Agora, se a gente for analisar friamente, ele vai ter mais dificuldade. Por exemplo, um perfil analítico, ele vai ter mais dificuldade para vender. Ele vai ter que aumentar a energia dele, porque ele tem uma energia mais baixa, ele já é mais concentrado, ele tem o potencial maior e melhor em algumas coisas que o perfil vendas, que é explosivo, se comunica mais. Então, a gente precisa ajudar ele a vencer esses movimentos, porque eu tenho vários perfis analíticos que estão vendendo comigo hoje. Então, ele vai pegar mais fácil o processo, mas quem sabe ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de conseguir uma prospecção, uma indicação, porque ele não tem tanta energia e tanta disposição para fazer mais movimentos. Mas o processo assertivo dele ajuda ele, tem mais inteligência, até para um fechamento. Ele está mais concentrado, ele tem o ouvido dele está mais atento, então ele consegue fechar melhor. Então não tem perfil que não vende. Só que realmente é um perfil que eu preciso empurrar um pouco mais, né? Tem o perfil que eu preciso segurar e tem o perfil que eu preciso empurrar. Então eu como gestor e líder, eu preciso entender quem está do meu lado. Sim, saber encaixar as peças do Isso jogo, aí, né? Isso aí. Tu acredita que seja importante, de repente, ter 2 times, um que trabalha interno, outro que trabalha externo, pensando nessa questão de perfis? Porque hoje tem muitos negócios, não só propriamente a parte de imobiliárias, né? Mas tem muitos negócios que sofrem com isso diretamente. Às vezes está esperando, colocando uma expectativa na pessoa e ela não vai conseguir te entregar. Ela está fugindo muito daquilo que ela realmente é. E não significa que ela não faça vendas. Eu conheço muitas pessoas que não têm esse perfil ativo de buscar, mas em contrapartida conseguem fechar muitos negócios porque usam de técnica e boa escuta. Você acredita que faz sentido ter essa divisão? Total. Depende do potencial dessa empresa para conseguir fazer essa mescla, né? Por exemplo, eu tive uma experiência na praia agora no final do ano, que a gente foi de férias e a gente foi atendido na beira-mar por um investimento, né? A beira-mar com prancha, meu guri correndo, já querendo ir pro mar e o cara me pegou na ponta da areia. Ele tinha tanta energia positiva que ele conseguiu levar nós ao empreendimento, nós botando o pé na areia. Mas óbvio, né? Eu quis participar daquilo, eu tinha um pouco... No primeiro momento não, tá? Mas ele conseguiu pegar meu filho, que é a ponta, né? Então ele usou a técnica. Mas aí ele fez esse movimento, um segundo vendedor fez outro movimento e um terceiro entrou para o fechamento. Então sim, isso é muito importante porque cada momento tem um time, né? Tem um momento de fazer a demonstração, pegar o cliente na beira-mar, apresentar o imóvel e aí sim veio o fechador para último momento conduzir o negócio. Então sim, é muito válido, mas de novo, isso depende muito também do poder financeiro que tu tem, o poder da empresa. Hoje não é comum, hoje no nosso interior aqui não é comum a gente conseguir fazer todos esses movimentos. Sim. Mas é bem importante porque tu com certeza vai ter um resultado maior. Sim, consegue potencializar a pessoa no lugar certo, né? E isso, por exemplo, hoje o nosso vendedor que é analítico, ele vai ter que fazer todo o movimento, ele vai ter que fazer o movimento de gastar muita energia no primeiro movimento, ele vai ter que fazer a reunião, ele vai ter que ir para o fechamento, entende que ele vai ter que fazer muito mais força, né? Sim, muito mais força. E aqui a gente fala que o esforço ele precisa ser estratégico, direcionado, né? Isso aí. E aí é interessante que tu traz também essa assertividade para tua equipe, né? Olha, faz isso, tu sabe as
as peças aonde encaixar. Isso faz toda a diferença, né? Muito, muito. Porque, por exemplo, hoje eu pego um vendedor que ele tem muita energia, é que nem eu falei antes, a gente precisa segurar, né? Então ele vai lá, prospecta muito, ele corre muito atrás e muitas vezes esse vendedor é o que mais perde negócios. Por quê? Porque ele realmente não está correndo, muitas vezes, a corrida certa, né? Sim. Ele pode, às vezes, deixar de correr tanto de um lado e diminuir a velocidade e ter mais assertividade em fala, em fechamento, em reuniões pontuais. Então, às vezes, nem é o cliente que ele tinha que estar correndo atrás, ele está correndo atrás. Então, sim, por isso a gestão à vista, norteadores, dados, CRM é fundamental para dar certo, né? Sim. Eu tinha um caso na telefonia, bem isso, né? Tinha que realmente direcionar a pessoa, porque assim, o funil dela, a prospecção era altíssima, mas o fechamento baixíssimo, né? E aí, tá, mas o que tá acontecendo aqui? E é muito isso, assim, às vezes coloca a energia, força totalmente para um lado, mas esquece que tu tem que trabalhar esse cliente, de nada adianta tu ir lá dar um oizinho para ele e esquecer. Ainda mais num momento de tanta competitividade, onde se a gente não for relevante para o nosso cliente, ele não vai lembrar que a gente existe, né? Verdade. Então, como é importante a gente, sim, levantar novos negócios, ter a força do marketing, né, para nosso favor, mas também, se a gente não tiver esse outro viés de ir lá, de se relacionar, não vai ter resultado nenhum. Total. Eu vim da época de 2008 que a gente vendia um carro no panfleto. A gente não tinha nem o carro para demonstrar. Então, imagina o quanto a gente precisava ter o poder de convencimento, o poder de vender uma marca importada na época que ninguém conhecia, né? Então, assim, a gente vendia. Porque a gente batia no escritório, no consultório médico, a gente batia para ir atrás do cliente. Hoje facilitou muito o nosso mundo, né? WhatsApp, telefone, tudo ficou fácil, né? Por exemplo, hoje a gente nem atende mais números estranhos nos ligando, a gente não atende, né? Se a gente persiste 2 vezes, vou atender quando vier um conhecido, já ganhou uma oportunidade, o vendedor desiste na primeira. Entende? Ele não segue, ele não entende às vezes que existe uma batida para dar certo, né? E se tu conseguir atender as ligações que ele faça que o cliente atenda, a chance de dar negócio, marcar uma reunião é muito maior que tu mandar mensagem fria. Sim. Porque isso todo mundo faz. Então, existem maneiras para dar mais certo. Né? É atenção. Né? Atenção. Hoje a gente vive num momento que realmente o ouro é a atenção. Isso. E aí, de novo, se tu mostrar para o cliente que tu só tá interessado, ser interesseiro, ele não vai comprar de ti, porque ele tá entendendo que tu só tá querendo vender. Mas se tu te importar, tu ter ouvidos atentos para realmente fazer o melhor diagnóstico, a tua grande é muito a grande chance de fazer aquela venda, né? Então, assim, precisa ter o lado humano de novo, né? De novo, a gente está falando, não gosta de gente, não gosta de pessoas, não vai vender. Entende? Não adianta. E hoje, todos os negócios a gente precisa vender, né? Hoje o consultório precisa vender, o médico precisa vender. A gente se vende o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, tu vai seja interessante para depois ser interesseiro, vai ter o resultado depois, né? Mas mostra que realmente tu tá ali conectado com essa pessoa. Isso é fundamental, né? Sim. Bem isso. E desmistificar, né? Porque às vezes a gente vê algumas profissões assim, imagina, eu não vou vender, eu vou contratar um comercial para fazer isso para mim. E na verdade não existe alguém melhor do que você para falar sobre aquilo que tu faz. Sobre o teu porque negócio. Tu entende o teu negócio, né? Melhor, ali veio a pessoa, a necessidade, tu já, esse aqui tu vou direcionar para cá, para cá, para cá. Então a gente precisa também quebrar um pouco essas objeções que vender não é feio. Muito pelo contrário, tu tá inclusive sendo egocêntrico se tu não tá oferecendo a tua solução pro outro, né? Com certeza. A minha esposa, ela tem a consultoria de imagem dela e ela também não tem um perfil de venda. Ela tem um perfil de criação, é um perfil mais analítico de criação. Então, a energia, o que ela tem para dar todos os dias é menor porque ela está criando, ela está... a tia olha, vai desenvolver uma autoimagem sobre a tua pessoa, então isso tem um desgaste ali. Sim. Então, ainda tem que fazer o papel de venda. Então, a gente precisa alinhar os processos para facilitar essa vida dela, né? Para ela não sentir o peso e pegar um ranço de vender, né? Vender. Porque muitas vezes ela chegava chorando, estou entregando o meu melhor, tá tendo resultados, as pessoas estão amando, mas eu não estou conseguindo fechar a segunda turma. Mas aí que está o ponto.
qual é o processo que tu fez, que tu falou dentro da tua aula para a próxima turma, de colher as melhores informações quando tu tem a oportunidade de a gente estar aqui vendendo, querendo ou não, tentando vender o potencial do outro, né? E o seu produto. Então, sempre tem oportunidade. A gente precisa não ter vergonha de se colocar, de se expor, né? Exatamente. E ter muita clareza também. Clareza. Do que você faz, do que você entrega. Porque eu vejo que isso também acontece no mercado, de prometer uma coisa, de não entregar aquilo, e como isso mancha a imagem, né? Porque a gente vem, sim, de uma batida muito forte do digital, mas a gente não pode negar o protagonismo da indicação. Total. A indicação, ela acontece, e se a gente gera uma imagem negativa, a pessoa, ela não vai. Olha, é boa pessoa, mas aconteceu isso, né? E de novo, né? Dentro disso, o que está acontecendo muito no mercado hoje também é que as pessoas são profissionais em suas áreas, mas elas não acreditam no seu próprio potencial. Sim. Então, isso também fere muito a própria pessoa. Ela não consegue se desenvolver, ela vai para curso, e não consegue entregar tudo que ela sabe. Se ela realmente se potencializar e entregar o que ela tem ali, gente, ela vai ser muito feliz. E isso hoje está afetando muito o mercado. Por isso que gera muita ansiedade, gera muito depressão, não está achando sua identidade, porque ela não acredita no seu potencial. Sim. E isso é uma demanda hoje que está completamente grande no mercado, de pessoas que não acharam sua identidade e não acreditam no seu próprio potencial, né? Gera um cansaço mental. Estão sempre olhando o terreno dos outros. Sempre o terreno dos outros vai ser mais verde. Mas se tu realmente olhar a tua história, entender o que tu já passou até chegar ali, tu fica muito grande, né? Sim, é isso aí. É olhar o teu caminho, né? Isso. E valorizar, honrar isso, né? Isso Com aí. certeza. E Jefferson, para criar times de alta performance, dentro de tudo aquilo que a gente já trouxe até aqui, né? Existe algo assim que é a cereja do bolo, que não pode faltar? Humildade. Hoje, infelizmente, a grande maioria das pessoas ela tem o ego muito elevado, e o ego e o orgulho te mata. Então, tu chega num ponto de, eu construí uma empresa grande, mas o mercado está mudando muito, aquela empresa está afundando. Tem um motivo, né? Então, assim, às vezes tu nem começou ainda a ser grande, o ego e o orgulho já estão lá em cima, né? A humildade, ela faz tu ficar grande sempre. Ela te engrandece, faz as pessoas querer estar no teu lado. Então, a humildade é tudo. Realmente, tu tem que saber reconhecer quem tu é, tu tem que criar muita força na tua identidade, que é fundamental, e isso não é ter ego elevado, isso não é ter um orgulho, aquele orgulho ruim, né? Aquela coisa, não, aquilo ali te potencializa para tu realmente entregar o melhor e realmente as pessoas quererem estar próximas de ti, né? E isso tu sempre vai ser grande em todos os aspectos, né? Como ser humano, como pessoa, como um bom líder, como um bom empresário, como um bom colaborador, em todas as áreas isso vai fazer a diferença, né? Sim, a melhoria ela é contínua. Contínua. Né? Sempre a gente vai estar aprendendo. Todas as mesas que a gente senta, mas eu quero ser o mais burro em todas as mesas que eu sento, né? Então eu gosto de sentar em mesas grandes porque eu tenho sempre a humildade de querer aprender algo novo para poder também entregar aos meus parceiros, quem está do meu lado, né? Perfeito. É aprender com tudo e com todos. É isso aí. Isso aí. Não, eu percebo que estamos muito alinhados nesse aspecto, porque eu também vejo não adianta, né? E quando você fala ali muito na questão da persona, né? Da imagem pessoal, do posicionamento, como ela favorece os negócios, e muitas vezes a imagem não verbal, ela não é nem trabalhada pelas empresas, né? E a gente sabe que um corretor, quando ele tem essa imagem muito bem posicionada e atrelada, às vezes, uma marca, né? No teu caso ali, a Capel, que já é renomada, tem uma autoridade, como isso potencializa e cresce muitos negócios, né? Então, o cliente, em conversando, ele já entende que você tem ali uma presença, posso confiar em ti, mas como isso potencializa muito, né, para dentro dos negócios, assim. Eu queria que tu trouxesse, assim, 3 pontos que a pessoa hoje precisa cuidar, assim, pensando na sua imagem, no seu posicionamento pessoal. De novo, né? Primeiramente, a gente precisa fazer com que tu tem, né? Vamos lá. Eu não tenho condições de ter a melhor vestimenta e estou começando na área de corretor de imóveis. Tu vai fazer com que tu tenha e tu vai melhorando todos os dias.
É assim que funciona. Ninguém nasceu, a grande maioria não nasceu no berço de ouro e vai conseguir já entregar essa persona, realmente essa postura que tu precisa. Então, tu tem que te posicionar como tu pode no primeiro momento, em todas as áreas, e ir crescendo e cuidando dessa tua imagem para ir melhorando e realmente se conectando para isso acontecer. Tem tempo para tudo, né? Por exemplo, peguei vários vendedores nessa minha trajetória que começaram, não tinham investimento, e 2, 3 meses depois estavam totalmente diferentes. Então tem tempo para cada um, tem tempo para todo mundo, só não pode perder o foco de querer ver isso, né? Porque as pessoas, elas precisam entender que a imagem, ela está correspondendo, entregando para depois ter esse resultado todo que a gente está falando. Então, tu precisa ser condizente a tudo que tu está representando, o jeito que tu te posiciona, o jeito que tu cria amizades, relacionamentos, como que tu te vende todos os dias, tua família. Eu tô aqui, logo eu tô numa bebedeira lá, apresentando que tô caindo de bêbado. Não vai funcionar, entende? A coisa precisa fechar, a conta precisa fechar. Então, assim, tu tem que cuidar em tudo. Precisas cuidar em tudo. Então, esse é um primeiro passo. Então, eu acho que tem que... Porque senão as pessoas também não vão se entregar. Eu não quero ser corretor porque eu acho que eles já estão tudo rico, milionário, então eu não tenho condições, hoje eu não tenho melhor investimento, eu não vou ir. Não, gente. Todo trabalho a gente tem um começo. E a gente vai melhorando com isso. Então, de novo, né? Eu acho que a vontade e o querer, para mim, ganha todo o jogo, tá? Então, quando tem uma pessoa que não tem toda a técnica, não tem toda a inteligência, vale o esforço. O esforço, ele ganha em todos os jogos. Não adianta eu ser o mais inteligente e não vir aqui compartilhar como a gente pode ajudar alguém, né? Então, eu estou privando para mim, estou trazendo para mim e não estou trazendo para a grande massa. Então, não sou tudo isso, entende? Então, quando a gente tem essa expertise, a gente tem que trazer para o grande grupo e melhorar todos os dias, né? Sim, isso é importante, né? Ter a visão do longo prazo. Longo prazo. E saber que é um jogo de consistência, sem dúvida. Assim, acho que esse foi um grande insight que a gente trouxe aqui, né? Porque se não fizer todos os dias, em alguma ponta não vai funcionar. E a pessoa, ela vai cair, infelizmente, aí ela não vai entender o que está acontecendo. Eu convivo com muitos vendedores todos os dias, eu vejo, performei muito bem em 23, 24 foi horrível, 25 está sendo horrível. E aí, vamos olhar para dentro, vamos olhar o que realmente tu fazia, o que o mercado mudou, o que realmente a gente precisa fazer. Vamos para o básico bem feito que vai funcionar. E realmente funciona. Então, quando tu tem essa humildade de voltar, porque, de novo, é uma gangorra, né? Hoje pode estar muito bem um mês, amanhã pode dar uma enchente e desafiar muita gente, como foi, e aí a gente precisa parar com tudo e ajudar as pessoas. Então tem toda uma etapa que a gente não prevê, né? Exato. Então, e isso acontece na nossa vida. Um dia tu fica doente, outro dia tá assim, outro dia tá assado. Então a gente precisa ter esse cuidado para poder se equilibrar bem. Não é finanças, é o teu dia a dia, é família. Então tem que todos os dias avaliar que tu não sabe o dia de amanhã, né? Então Sim. A gente precisa ter um cuidado. São vários fatores, né? Que estão todos interligados. Se um vai mal, automaticamente vai refletir no outro e aí tu não vai conseguir entregar aquilo que tu tá se propondo, Isso né? aí. Perfeito. Jefferson, pensando já, o papo tá bacana, o tempo voa. Tá rápido. E para nós irmos então para o encerramento, com toda a tua bagagem, teu conhecimento, né? O que tu poderia deixar assim de conselho para quem decidiu que vai empreender, decidiu que vai entrar na parte de corretor, né? Se identificou com a profissão. O que tu poderia dizer assim? Faça isso, segue por esse caminho que é por aqui. Primeiramente, quando vai começar a fazer alguma coisa, vá buscar conselhos com quem está fazendo. Vai buscar conselho com empresários, com pessoas que estão na área, para entender como funciona aquilo antes de se jogar. Porque muitas pessoas estão começando, querendo começar, não conhecer a sua identidade de novo, né? Volto para a identidade. Não conhece a sua identidade, mas está achando lindo no outro isso, né? Então, se conheça primeiro, para depois fazer o próximo passo. É fundamental, tá? Eu acho que assim, é o básico bem feito. Se conheça primeiro, entenda se realmente faz sentido aquilo para ti e realmente está disposto àquilo e vá buscar conselhos com quem realmente está fazendo. Né? Isso é principal, assim, fundamental. É verdade, porque hoje a internet está cheia de sabedores, mas verdade. Se a gente não for
realmente trazer essa experiência, né? Olhar para quem já chegou lá ou está no processo, só vai se frustrar, não vai ter resultado nenhum, e aí daqui a pouco vai achar, essa profissão não é para mim. Na verdade, é só porque realmente... E ter fé, acreditar em si mesmo, né? Porque se hoje existe pessoas crescendo, e se eles fossem olhar para o mercado, não vou fazer isso porque já existe muitas pessoas grandes nessa área. Mas todos os dias o pequeno tá ficando grande, né? Então se desafie, realmente tente fazer algo que, se tu realmente tiver fé e acreditar no teu potencial, identificar a tua identidade e ter o teu propósito, as coisas vão acontecer. É isso aí. Identificar onde a gente consegue ser potência. Né? Isso aí. Perfeito. Muito obrigada, Jefferson, pela tua participação. Tenho certeza que foi fundamental para todo mundo que está nos ouvindo e vai fazer girar muito ponteiro. Eu agradeço. Tudo de bom para vocês. Sucesso para todos. Perfeito. Então, se você está acompanhando a gente aqui pelo Spotify, já nos siga, ou se for pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber semanalmente os episódios. Muito obrigada.